Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. Antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que nos inspirou a estarmos aqui. Eu estou falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, porém todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora e estou aqui com meu marido Alan. Oi, pessoal, de volta. Lembrando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é por isso que a gente volta mais uma vez para contar e para levar uma mensagem de esperança para vocês que são os nossos ouvintes. Não é isso aí. Para você que ainda não sabe, agora estamos na terceira temporada, saindo do forno. E eu vou dar uma explicadinha aqui do porquê 23:6, talvez você seja novo aqui. E 23:6 vem do Salmos 23, versículo 6, que diz: Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. E é isso que a gente quer levar para você, um pouco dessa bondade e misericórdia de Deus. E eu acho que a gente escolheu um convidado para hoje. Exato, muito especial. Que tá muito alinhado aqui com o propósito do podcast. Seja muito bem-vindo, Fifo Benicasa. Primeiro, vocês sabem que é muito difícil pro ator, quando ele tá em cena, esperando pra falar. E aí o primeiro ator fala, você fala, vai chegar minha vez, E aí a gente fala, pronto, agora a gente pode começar. Brincadeiras à parte, primeiro, muito obrigado pelo convite. Já vem acompanhando, né, o podcast, já vi alguns amigos meus fazendo aqui. E sei o quanto é interessante, sei o quanto é bonito. Então, muito obrigado. Agradeço muito estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece. Eu já queria começar perguntando, Fifo, assim, sendo bem direto ao ponto, né? Realmente o Paulo era muito cabeça dura? Murilo, não é nada com você. É uma pergunta mesmo? Eita, começamos. Ótimo. Só o Barnabé pode responder isso pra gente, né? Exatamente. Eu acho que eu acho muito legal a história do Paulo e eu acho bom ter essa coisa, primeiro, do cabeça dura para mostrar o quanto humano ele é, né? Eu acho que os personagens bíblicos, muitas pessoas olham e falam, mas era o Paulo, era o Pedro, Mas antes eles eram homens. Era o Saulo, era o Simão. Então, eu acho... E até na construção, ele já é Paulo, mas ele ainda tem essas questões. Ele é um cabeça dura. Né? O Paulo, ele é um cabeça dura. E eu acho muito bom ter isso mostrando na série que a gente está fazendo, para todo mundo entender que, assim, até as pessoas que chegaram a lugares grandiosos, elas tiveram que primeiro aprender a controlar elas mesmas, aprender quem elas são, onde elas estavam errando. E eu acho que a série vai mostrar isso também, que em alguns momentos... eu estava vendo um capítulo nesse dia no ar, acho que foi segunda ou terça dessa semana, eu não sei quando vai ser exibido, mas é o capítulo 20, 21 mais ou menos, que o Paulo olha para as pessoas, ele vai pregar no meio de um monte de gente, e ele fala... E as pessoas rebatem, falam, não pode ser assim, não, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer. E ele, normalmente, ele vai dar aquela de cabeça dura, fala, não, mas tem que ser. E aí, nesse episódio, ele para e fala, não, as pessoas não, eu já fui essas pessoas. Então, eu tenho que dar um passo para trás. Aí eu falei, agora que você parou do Barnabé, você tá dando um passo para trás. Mas eu acho legal isso, mostrar que é humano, né? É cabeça dura, é humano, vai aprender. Isso é muito legal, né? Porque a gente gosta de começar por aquilo que tá mais quente no momento, né? Por isso, né? Porque a gente hoje, quando a gente tá acompanhando a série Paulo, né? Inclusive você... Pode pegar e agora você já sabe, tá no Universo, tá na Disney, tá na Record. Enfim, você tem N maneiras hoje pra acompanhar a série, né? E a gente viu muito isso na série em diversos personagens, o quanto que eles estão muito próximos dessa coisa real, humana, né? Que eles são pessoas como nós, são pessoas como a gente, que estão no nosso dia a dia, tem os nossos problemas, nossas dificuldades. E isso tá muito claro ali na série. Mas eu queria dar um passo atrás, né? A gente queria saber um pouco do Fifo, né? Porque o Fifo, ele sempre faz personagens, assim, bem impactantes, né? Geralmente você tem sempre uma cena ali que é uma cena
importante, cena de virada, que marca, sabe? E eu queria contar um pouquinho de você. Hoje a gente já conhece você nas telas, agora principalmente na série Paulo, mas eu queria dar um passo atrás. Como é que veio essa ideia? Cara, vou atuar. Então, não sei. A melhor resposta é isso. Eu acho que a gente estava falando aqui antes, né, sobre às vezes a gente deixa o instinto falar pela gente. E cada vez mais, e seja o nome que você quiser dar, seja a voz de Deus, seja o instinto, seja um dom, alguma coisa, um chamado, que às vezes vem na gente e a gente fala, por que não? E aí eu fui fazer um curso de teatro com 19 anos de idade. E eu sempre fazia cursos, fazia e largava, fazia e largava. Esse não, eu comecei a fazer e continuei. E teve férias de junho, adolescente ali, né, jovem adulto, e voltei depois. E eu falei, epa, eu gostei disso aqui. Fazer um parêntese aqui, eu estava com 19 anos e muitas pessoas, conhecidos, né, amigos e família sempre apoiaram, mas conhecidos olhavam para mim e falavam assim, você não acha que você está muito velho para fazer teatro? E aí eu fico pensando, gente, como é que você fala para uma pessoa de 19 anos de idade e fala que ela tá velha para alguma coisa? Assim como é que você olha para uma pessoa que a gente estava falando, né? Eu tô com 40, ela tá com 40. Exato. Como é que você fala para uma pessoa de 40 anos de idade que você tá velha para fazer alguma coisa? Se você tiver com qualquer idade, você pode começar, recomeçar. Acho que a gente tem uma vida toda. Só acaba quando morre. Aí acabou a vida. Aí já não dá mais. Aí já não dá mais, né? Por exemplo, pelo menos nesse local que a gente está aqui agora. É isso. Mas então, eu comecei com 19 anos, fui fazer um curso, e aí depois com 21 eu fui fazer uma formação de ator mesmo. Eu estudei na Casa de Arte de Laranjeiras, que é a CAL. Fiquei 3 anos fazendo lá. E aí, depois de 3 anos formado, aí você começa com a correria, porque vocês já entrevistaram alguns atores, vocês sabem a correria que é ser artista nesse país, assim. Como qualquer outra profissão também, né? A gente fala de artista porque eu vivo disso, mas todas as profissões aqui é difícil, né? A gente tem que ter um investimento pessoal, uma cabeça. E aí a gente comecei. Aí fui fazer teatro, fiz muito teatro, fiz participações, e aí tô até hoje aí nessa loucura boa. Ou seja, 20 anos aí, né, nessa estrada. Aí, 20 anos. 20 anos, né? Que interessante. Ou seja, né, tudo é uma construção, né? Tudo é um processo, né? Eu até ouvi de uma pessoa um relato falando sobre isso, de estar velho demais, né? E ela tinha um sonho de fazer enfermagem, e aí também estava nesse lugar, acho que já estava na faixa dos 50, e, poxa, velho demais, tarde demais para começar a fazer enfermagem, começar a fazer uma faculdade na área de saúde, né, todas as dificuldades. E aí eu amei que ela virou e falou assim, quer saber? O tempo vai passar de qualquer jeito. Então eu vou fazer o que eu quero fazer. Foi lá e fez enfermagem, está quase se formando. E eu achei isso muito legal. Essa frase que ela falou ficou em mim, né? Eu comecei a falar isso para tudo. Ela fala para mim dia sim, dia não. O tempo vai passar de qualquer jeito. Então faz. Você quer fazer o curso, quer fazer algo diferente. Só faz, porque o tempo vai passar, né? Quer você faça, quer não, ele tá aí passando de qualquer forma. E aí você escolhe como a escolha é sua, né? Você escolhe como você quer gerir o seu tempo, né? E geralmente, né, existe esse desafio, esse bloqueio mesmo, né? Como você falou da idade. A internet trouxe um pouco disso atualmente, né? As crianças com 12, 13, 14 hoje querem ter 1 milhão de seguidores. É isso que elas querem ter, querem estar lá. É tudo muito rápido. É tudo muito... Esse mundo se tornou essa realidade paralela, né? E geralmente quando eles chegam assim nessa idade nossa um pouco maior, eles vão entendendo que existe um mundo real também, né? Onde, enfim, é uma bolha que alguns conseguem acessar e a maioria não. E existe o nosso mundo real aqui, que é esse mundo da arte e o mundo de uma série de outras profissões, onde a gente, de fato, tem que correr atrás todo dia. Mas eu acho que o primeiro aprendizado que a gente já tirou daqui nunca é tarde. Não. É possível, você está com 20, com 30, com 40, meu amigo, é o tempo. Então, se você pensou nisso, vai lá. Eu acho que a cada 10 anos a gente tende a fazer uma reflexão, né, de quem somos, onde estamos, que a gente estava conversando aqui, né? Quem sou eu, onde estou e para onde eu vou.
Existe uma coisa na improvisação de ator que é exatamente isso. A gente vai improvisar. Então a gente chegou aqui. A gente não sabe onde a gente está. Improvisação total. A gente não sabe onde... Um começa a puxar. E aí a primeira coisa que eu tenho que me responder é quem sou eu, onde estou e o que eu quero. E isso em qualquer cena também. Seja no Barnabé. Sou o Barnabé. Quem sou eu? Sou o Barnabé. Onde eu estou? Estou na casa do Thiago. E o que eu quero? Eu quero convencer o Paulo. Então, eu acho que na vida também é isso. Legal. Onde estou, quem sou eu e o que eu quero daqui aos próximos 10 anos, porque vai ser outra pessoa. Né? Com certeza. É verdade. Com certeza. Interessante, né? É muito interessante. Eu acho que é um exercício para a vida mesmo, né? Pra gente ter essa noção de visão, de clareza. Né? Porque eu acho que é muito difícil você... Tem uma frase que eu gosto que fala assim, para quem não sabe aonde está indo, qualquer caminho serve. Então, quando a gente tem essa clareza de para onde eu quero chegar, o que eu quero conquistar, a pessoa que eu quero ser, vai ser mais fácil você achar meios de chegar lá, né? Exato. Do que não ter visão e clareza, né? Exato. O que eu acho que é bem interessante nesse papo que a gente tá tendo aqui agora, né? É que a gente tem muita gente jovem que ouve a gente aqui, né? Tem muito jovem que interage com a gente, né? E muitos deles, eu recebo algumas mensagens hoje falando sobre isso, né? Ah, mas como é que eu faço pra entrar na comunicação? Como é que eu faço pra estar num estúdio? Como é que eu faço? Não tem uma fórmula certa, não tem uma receita certa, né? Cada um chegou de um jeito, de uma forma, né? Então, assim, construa a sua história dentro daquilo que está disponível para você, acessível para você. E de alguma forma você consegue construir e chegar onde talvez um lugar que você talvez não tenha pensado, mas que talvez seja o seu caminho, né? Eu, por exemplo, não pensei em fazer novelas, eu fui fazer jornalismo e de repente a oportunidade surgiu, a Record foi investir nisso, comprou estúdios em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, e perguntou quem quer ir para lá, eu levantei a mão e fui. Então, eu jamais imaginei que eu estaria onde eu estou hoje lá. Mas um dia aconteceu uma oportunidade, eu estava ali e me coloquei disponível para isso. Então, essa é uma outra palavra que a gente usa muito aqui, a disponibilidade. Esteja disponível na hora certa. E talvez isso possa te ajudar a te levar a um caminho. Eu ouvi uma frase que tem a ver com isso, que eu gostei muito também, que é assim, enquanto você não souber o que fazer, faça o que você sabe. Legal. Eu acho que o importante é você não estar parado. Você ainda não sabe aquela coisa específica, continua fazendo o que você sabe, que fazendo o que você sabe, você vai entender o que você tem que fazer. Mas o Fifo sabe muito bem o que ele faz, porque ele faz muito bem o que ele faz. Mas vou falar uma coisa, assim. eu tô cada vez mais... É difícil pra mim isso ainda, sabe? Uhum. Entregar. Uhum. É difícil. Eu falo assim, não, tudo bem. Pra onde você quer que eu vá, eu vou. Uhum. E aí quando não é o que a gente... O problema é quando não acontece o que a gente queria. Porque a gente fala, é mole, vai. Aí acontece, a gente, ai, que delícia. Mas quando não acontece, você tem que falar, tudo bem, não era pra ser, não era. Mas eu tô começando a esse lugar de cada vez mais tentar eu faço aqui, é isso que tem que fazer? Então vamos lá, vou fazer da melhor forma possível. O futuro, eu não sei. Porque na verdade, a gente não sabe, né? Uhum. Isso vai ser construído, é o que vocês falaram, vai ser construído. Vamos fazer aqui, isso aqui que eu tenho para fazer hoje, eu vou fazer da melhor forma possível. Legal. E quando que foi aquele momento, você começou lá com 19, quando você foi fazer a call, e quando foi aquele momento que você chegou, falou assim, caramba, aconteceu, chegou um papel, chegou o convite, qual foi esse primeiro que deu essa... Antes do papel, a primeira vez que eu falei, é uma bobeira, cara. Primeira vez que eu falei, cara, tá começando a acontecer. Fui chamado para fazer uma peça de teatro. Teatro no Rio de Janeiro é muito difícil fazer. Não tem verba, né? E aí a primeira vez que foi quando eu parei, o ensaio parou, no meio do ensaio falou, gente, tem cachorro quente. Eu falei, tem cachorro quente pra gente? Sério que vocês fizeram um cachorro quente? E era isso, a primeira produção grande que eu tava fazendo em teatro era que tinha cachorro quente no intervalo. E aí eu falei, tá começando a acontecer, que maravilha. Que legal. Mas eu acho que é isso, acho que é importante também a gente aprender a vibrar com as pequenas conquistas. Pô, então tem um cachorro quente hoje, que maravilha. Eu conquistei um ensaio que tem cachorro quente. É isso. Tem um cachorro, agora tem um local que tá me pagando X. Que bom, eu conquistei. E aí foram essas coisas. Mas que você tá perguntando mais de TV? Quando você realmente percebeu que foi assim, aquele momento da virada, falou, cara,
peguei um papel agora, pode ser na TV, pode ser no teatro, que você falou assim, é uma coisa grande, uma responsabilidade grande, vou falar agora com um público maior. E aí você falou, realmente, entrei no jogo. Que é a verdade? Eu não entrei no jogo. Então, infelizmente para você, jovem ator, vamos lá. não tem o entrou. Não tem o entrou, não tem o comecei agora, não tem tipo agora estou tranquilo, a minha vida está realizada. Não tem. Eu faço o meu trabalho. Acabou esse trabalho agora que eu acabei de fechar um trabalho, né, com o Barnabé. A partir desse momento, não tem. Eu tenho que construir de novo, comecei do zero de novo. Faço meus projetos, assim como vocês estão fazendo esse projeto que é lindo. Faço meus projetos lá e se me chamarem para fazer um outro, eu vou fazer um outro em outro lugar ou qualquer outro lugar que me chamarem, mas não acontece. Aí quando você entende, tem um lado ruim e tem um lado bom. O lado ruim é quando você entende que não tem o comecei ou cheguei, pronto, a partir de agora minha vida está resolvida, dá uma frustração, que você fala, então é isso, vai ser a vida toda isso. O lado positivo é, se vai ser a vida toda isso, eu tenho que começar a me organizar também para viver a vida. Que a vida não é só trabalho. Eu amo fazer o que eu faço. Amo. Mas aí, aquele papo que a gente estava tendo antes aqui, que vocês não vão ter acesso. Brincadeira, eu explico. A gente estava falando assim de colocar limites no seu trabalho. Eu amo, se deixar, eu vou ficar o dia todo trabalhando. Mas como eu trabalho muito de casa, né, porque quando a gente recebe um personagem para fazer, eu tenho que criar em casa. E é lá que acontece a coisa para chegar lá tinindo na gravação. E aí eu comecei a tentar botar limites. De tipo, então meu horário de trabalho vai ser de 9, mesmo em casa, de 9 às 6. Né? E aqui é meu momento de lazer. Aqui eu tenho que viver. Aqui eu tenho que ir na casa dos meus pais, eu tenho que ver meus amigos. Que o Alan estava falando, vocês têm uma filhinha agora, então aqui agora é o momento de eu parar o que eu estou fazendo 6h30 e vou lá ver minha filha, porque, como você estava falando, o tempo, ele passa. Então, eu acho que aprender que não existe um comecei e não existe um fim, existe uma vida. O que eu estou fazendo com essa vida aqui agora? Eu preciso aproveitá-la, porque um dia desse eu quase achei que ia morrer. E aí, quando você acha que você vai morrer, você fala assim, cara, a viver é tão gostoso. Eu não quero sair daqui não, tá tão bom aqui. E eu acho que é isso. Então, que legal. Vou voltar agora à pergunta. Quando eu comecei a fazer coisas na Record, vou botar especificamente da Record, porque a Record, eu tenho uma gratidão enorme pela Record, porque a Record, ela me deu personagens... Cara, eu tenho muita sorte. Com os personagens que a Record me deu. Eu aprendi muito mais com eles do que eles me ensinaram. Com o que eu pude ensinar, né, o que eu pude doar para eles. Só botar um parênteses aqui, eu acho que a gente precisa também falar das pessoas que deram oportunidades pra gente. Como é que começou a minha história na Record? Eu já fazia participações, eu era um ator que... Quem não sabe o que é participação, a gente vai lá, faz um personagem que às vezes não tem nome, vai um dia só lá fazer uma função. Ou às vezes vai 5 dias, 6 dias, mas é um personagem muito pequeno, muito importante para a trama. Em Paulo, a gente estava falando aqui agora, Paulo foram 750 personagens, né? Em sua maioria participações. Uau. E participações que quando eu li o roteiro de Paulo, eu falei, cara, a produção de elenco tá lascada. Beijo, meninas. Por quê? Porque são participações muito importantes que tem que chegar lá em um dia, fazer uma cena incrível, porque eles têm que sofrer milagres, receber milagres, eles têm que sofrer com coisas assim horríveis, e era um dia só. E eles cumpriram, acho, com excelência incrível. E aí participação é isso, um dia. Então eu fiz algumas novelas lá e séries com a Record.
E aí teve uma vez que a produção de elenco, mais uma vez, muito obrigado, produção de elenco, acho que né, me deram essa oportunidade. Quem me ligou foi a Gabi Rosales. Que legal. Que trabalhava lá. E com certeza junto de todas as pessoas que trabalhavam lá, porque eu sei que eles trabalham todos em conjunto. Exato. Ela me ligou, falando assim, Fifo, vai ter uma novela que a gente vai gravar agora, que é Jesus. Só que eu não estou conseguindo apresentar personagens. Por que ela não estava conseguindo? Porque teve uma novela que ia ser gravada antes, que eu acho que era topíssima, ou ia ser gravada. Pode ser. E aí eles mudaram, de tipo assim, não, normal, né? Uma empresa falou, não é o momento de topíssima, a topíssima vai virar depois, vamos pegar isso aqui agora, se eu não estou enganado. E aí pegaram alguns atores, colocaram, isso aqui serve para esse personagem, escalaram para Jesus, e tinha a minissérie Lia, e disponibilizaram uma Lia. E aí ela não tinha como apresentar muitas opções, não estava nem abrindo teste e tudo mais. E aí ia ter o teste pro personagem Jesus, o protagonista. Ela falou, Fifo, eu não estou te chamando para fazer o teste para o personagem Jesus, mas eu preciso de pessoas para fazerem o teste com os personagens Jesus. Com as pessoas que fizeram 6 atores que iam fazer o teste pro Jesus. E ela falou, e eu tenho certeza que vai ser muito bom para você fazer esse teste. Porque eu sei que quando eles verem o seu trabalho, eu acho que vai dar bom. Aí foi isso, assim. Que legal, cara. Eu não sabia disso. Foi isso. Tô impressionado. Que legal. E aí fui fazer o teste, porque não fui fazer o teste, fui ajudar no teste. E aí foi muito bom, porque eu fui sem a responsabilidade de um teste. Eu fui assim, eu olhava para cada ator, falava assim, e aí, vamos bater o texto? Você quer bater o texto? Não. Tem isso também. Tem ator que não gosta, tem ator que gosta. Eu quero. Bati o texto comigo. Tudo bem, o Jesus dele é mais leve, então eu vou fazer mais leve aqui. O Jesus dele é mais imponente, então eu vou pesar aqui. Isso foi legal porque eu jogava com o cara dá pra mim. Eu não tô preocupado comigo, tô preocupado em te ajudar. Eu não quero que você erre, eu quero que você faça o melhor teste da sua vida. E aí fui fazendo com 6 atores. Na época também demais. Tinha Miguel e Ana, trabalhavam lá, que agradeci muito também. Verdade. O Edgar Miranda também tava nesse teste. Verdade. E aí foi muito legal porque eles falaram assim, cara, eu acho que tem um personagem pra você aqui. E não era o personagem que estava ali, porque esse personagem já tinha sido escalado, já era fazer o grande Hernani Cardoso, que ia fazer. E aí, então eu realmente fui pro teste sem responsabilidade. Só era um ponto que eu bati a cena com eles. E aí me chamaram pra fazer o Dimas. Cara, que demais essa história, hein? Que demais, eu não sabia disso. Também não. Não sabia. Olha como é a engrenagem, né? Ela é... Você foi lá por um objetivo, sem aquele objetivo final, e onde aquilo te levou, né? E a pessoa lembrou de você para que você estivesse lá naquele momento para que isso acontecesse. Que legal. Cara, que loucura isso. Então isso mostra muito que, assim, primeiro, tudo que a gente estava falando, tudo que você fizer, faça com excelência. Porque eles me chamaram, porque lembravam das minhas participações de um dia, pequenas participações, mínimas assim. Então, nunca fiz na Record participação de 2 dias, era tudo. Então, faça com excelência. Depois, agradecer grato pelas pessoas, as meninas, a Gabi, a Mônica, acho que a Pradella na época, a Marina, a Noah agora também, tem que agradecer muito. E depois disso, assim, cara, faça, porque é o que a gente tá falando, o jeito que a coisa vai ser conduzida. Eu não tenho uma religião específica, mas sou criado em Madureira, subúrbio carioca. Então, quem não é do Rio de Janeiro, subúrbio carioca na década de 90 é o seguinte, é um subúrbio com muita fé. Acho que ainda é hoje, um subúrbio com muita fé. E eu lembro que eu fui construído numa família, minhas 2 famílias, tanto de pai e de mãe, são muito religiosas. Então, a gente tinha um encontro semanal que juntava na casa da minha tia. Todas as pessoas sentavam, faziam uma oração, faziam um pedido. Só que era assim, era cada um de uma religião diferente. A gente estava... eu falo, subúrbio carioca da década de 90, é isso. É um respeito com o outro. Estamos aqui para falar do bem, para falar, né? E juntava todo mundo, faziam orações,
falava de bem, e depois tinha a parte da comida, onde todo mundo saía ali pra comer, né? Tudo mais. As crianças iam pra comer, mas aí estavam ali junto. Então, eu sou uma pessoa que tem uma fé muito grande. E eu sempre falo isso. Eu vou fazer minha parte aqui, você faz sua parte aí. Se demete, a gente vai junto. Que legal. Caramba, que legal. Não, e essa cena, esse personagem me marcou muito. Eu sou apaixonada, é minha novela favorita. É a novela Jesus. Eu assisti 2 vezes ela inteira, de tanto que eu gostei, assim. E esse personagem específico, Dimas, nossa, foi muito emocionante, né? Toda a construção lá com a Garambone e toda a história deles. Eles eram órfãos, né, de mãe viva. Então teve toda aquela situação que eles sofreram tanto. E no final, ter aquela redenção, assim, aquela cena forte. Ontem a gente até reassistiu, né, a cena da crucificação, assim, foi emocionante. Foi emocionante, assim. Foi muito legal. Primeiro eu queria te falar que você estava bem magrinho, hein, cara? Olhei assim. Cutucando. Caraca, vou ter que voltar pra dieta. Eu tomei até um susto, cara. Eu falei assim, caramba, como ele tá magrinho ali, cara. Olha isso. Eu não sei nem se foi proposital pra aquele momento ali, né? Eu não me lembro. Você pode falar melhor sobre, né? Mas quando eu tava ali, vocês na cruz, assim, eu falei, caramba, cara. E eu nem imaginava. E assim, o tempo passa muito rápido, né, FIFA? A gente olha assim, né? Muito. Porque parece que foi ontem, mas a novela Jesus já vai fazer, já tem sei lá, 8 anos. Tudo isso? 2018. É mesmo? Nossa, tem 19, muito tempo. 20, 21, foi 18 ou 19, 24, 25. Então tem começou 7... em 18 e terminou em 19. É verdade. Então tem 7 anos. 7 anos são 7 anos, né? Faz tempo. E eu vi lá o FIFA e falei, eu fui falar novinho, magrinho, assim, na coisa, né? Olha que legal. Mas, cara, foi muito legal a cena, assim, a gente se emociona muito, né? Obviamente é uma história que a gente acredita, que a gente vive e tal. Nossa, foi muito bonito. Quando a gente viu aquele momento da redenção ali, né? E aquela cena, por exemplo, eu não te conhecia, né? Eu não tinha nenhuma proximidade com você, né? Mas olha como a cena, ela tem esse poder, esse impacto, né? Ficou marcado. A gente sempre, quando olhava pra você, a gente lembra daquela cena, sabe? Não, é uma coisa que todas as vezes que eu via, eu falava assim, ele fez o bandido da cruz. Toda vez era sempre assim. Ele fez o bandido da cruz. Exatamente. Até quando eu fui na Cruz de Paulo, ele que fez o bandido da cruz. Exatamente. Você ganhou ali porque realmente, um carimbo. Porque é um personagem, enfim, Dimas foi... E toda a forma como as autoras escreveram, enfim, ficou tudo muito bonito e é muito marcante, assim, né? Pro cristão, então, é muito impactante, né? É muito legal. Só falar uma coisa do Dimas, que é isso. É engraçado que na rua, eu já fiz outros personagens, mas eu passo na rua, as pessoas... Olha o Dimas lá! É mesmo? Até hoje é o Dimas. É o Dimas. Legal, não tem o outro. Acho que o Barnabé agora vai Eu acho que o Barnabé conseguiu quebrar. Vai ter uma coisa. Vai. Só falar uma coisa desse personagem, porque eu acho que sim, eles conseguiram construir de uma forma que eram... A gente podia cair no estereótipo, né? Exato. De um homem mau, ladrão, que na hora, no último momento se arrepende. Aí, a autora, para provocar, eu acho muito complexo o que ela fez, ela cria 2 crianças. Eu acho que tinha uma de 4, uma de 6 anos, 5, 7. Que aí a mãe sai de casa e abandona. E aí ficam os 2. O pai não aguenta a pressão de cuidar de 2 crianças, bebe e morre. Os 2 ficam sozinhos. Aí, beleza. Isso a gente está falando de uma novela, mas isso, infelizmente, é uma realidade muito brasileira. Né? 2 crianças ali, sozinhas no mundo. E aí, eles estão perdidos. O mais velho, que foi feito pelo Pardal, que eu amo de paixão e virou meu irmão para a vida, ele fala assim, cara, eu preciso segurar esse mais novo. Então, como é que eu seguro esse mais novo? Eu preciso alimentar esse mais novo. Então, a gente vai fazer pequenos furtos. Começam a fazer pequenos furtos. E aí, nessa época, eu lembro que eu fui estudar a fundo e eu lembro que eu conheci eu fugi o nome dele agora, que ele teve na Candelária, na Chacina da Candelária. Ele trabalhava na Record na época. Quem? O Snoopy. O Snoopy. Da Chacina da Candelária. O Snoopy trabalhava com a gente na Record na época. E ele é um dos que conseguiu, porque ele saiu antes,
para fazer alguma coisa e não morreu. Caramba! E esse cara trabalhava lá com a gente. E esse cara teve uma oportunidade depois. Então, eu acho que é muito legal lembrar disso, assim. Eles viraram, se transformaram em 2 ladrões. Mas por que eles se transformaram em 2 ladrões? Não adianta a gente... E aí o que acontece? Roma faz uma coisa que a gente está querendo fazer hoje. A gente está querendo pegar o ladrão e matar o ladrão. E a gente não deu oportunidade para essas pessoas. Eu não estou falando... É um assunto muito delicado que eu estou tocando assim, porque uma coisa é... Eu não estou defendendo que o que eles fazem é certo. Eu só estou falando que, assim, não adianta pegar e crucificar, porque isso a gente já fez há 2000 e tantos anos e não deu certo. E se a gente tentar agora pegar lá de baixo e dar uma oportunidade para as pessoas... O Snoopy morava na rua. Ele teve oportunidade na vida e hoje em dia é um cara incrível. Verdade, Exatamente. verdade. Eu não sabia que ele era interessante. Ele trabalhou na época. Porque aí eu comecei a consultar e aí descobri dele, e a gente trocou uma ideia. E aí o que acontece? Quando a gente vai para a cena da cruz, que é a cena do perdão, né? Dali ele está errado. Eu lembro que a diferença entre vocês que assistem e a gente que lê antes é só o tempo. Porque eu lendo, ele estava indo bem, o Dimas. Ele teve uma oportunidade na vida. E aí ele escorrega de novo e vai roubar. E aí eu falei... Ah, não, cara. Por que você vai fazer isso? Não, pelo amor de Deus. Eu fiquei triste. A história tem que ser contada, né? Exato. E aí ele foi pra cruz. E muitas pessoas na rua me falavam assim, na época... Mas por que você fez isso? Por que você fez isso? Eu falei, eu também não sei. mas eu acho importante também mostrar as coisas trágicas pra fazer a reflexão. Porque se ele sai tudo bem, a gente acha que tá tudo bem, a vida tá tudo bem. Não. Né? Tem consequências, né? Nossas decisões. Exatamente. Tem consequências. E aí, quando ele está arrependido na cruz, eu vou falar para vocês que eu não tinha vocabulário, não tinha conhecimento para fazer aquela cena. Eu falei, cara, mas como é que é? Ele vai se arrepender e ele vai ficar tudo bem com ele? É isso? Eu realmente, né? Aí eu fui, e aí a gente tem uma sorte lá na Record também, que a gente tem um auxílio luxuoso de pessoas que já passaram por muitas coisas na vida e vêm conversar com a gente. Eu puxei o assunto com o Miguel e com a Ana. Falei, tá, mas e aí? Aí eles me explicaram sobre como... Quando acontece quando a pessoa realmente... Pet se perdoa. Ele falou, não está perdoando ninguém, ele está se perdoando. Ele se transformou em outra pessoa. E naquele momento que ele vai morrer, ele se arrependeu e Jesus está ali falando para ele, a gente vai estar junto daqui a pouco. No paraíso. E aí, isso para mim é lindo, assim. Eu ainda não tenho esse entendimento, confesso para vocês. De falar, cara, se eu realmente levar uma vida ótima aqui, vai ter uma coisa, um paraíso melhor. E aí ele falou assim, naquele momento, Fifo, não tem tristeza. Naquele momento, eu encontrei aos 45 minutos do segundo tempo, né, que tem uma música, né? Que eu encontrei ali o perdão. E ali aquele momento E aí me veio na cena um sorriso, uma calma de tipo, tá, então tá tudo bem. E aí, isso é muito louco, porque quando foi a cena, muitas pessoas vinham falar essa virada, desse clique, né? Esse clique. Falou, cara, eu entendi, porque eu já passei por isso. Esse clique, pra mim, Isso é muito legal, Fifo, ouvir você falar, porque a gente acredita naquilo, né? Assim, eu resumiria, né, aquela cena dizendo que, assim, tem jeito pra todo mundo, mesmo no 45 do segundo tempo, tem jeito pra você também. Eu acho que Jesus quis deixar esse recado pra gente, né? A gente se cobra. Obviamente, ali não é uma regra, nós estamos falando de uma exceção, né? Geralmente você não sabe a hora que vai morrer, né? Você não tem controle sobre isso, né? Você pode morrer amanhã, você pode morrer daqui a 1 ano, daqui a 5, você não tem controle sobre isso. Então, naquele caso ali, né? Ele teve essa oportunidade, a 45 do segundo tempo, de viver uma coisa esplendorosa que
foi escrita e que ficou pra gente como testemunho até hoje, e que é possível que pessoas estejam em situações semelhantes e que elas, naquele momento, se perdoando e aceitando ou reconhecendo ele como esse Salvador, ela tem uma chance, uma oportunidade de viver nesse paraíso, né? Como você falou. Eu acho que o que eu mais gosto, assim, do bandido na cruz, né? É que ele não fez nada para merecer a salvação. Foi um presente que Jesus estendeu a ele pelo simples fato dele crer. Então ele creu em Jesus e ele foi salvo. Então assim, o que ele tinha feito? Nada, né? Até porque ele estava ali morrendo, que era bandido. Ele estava em momento de condenação. E ainda assim, Jesus, ele mesmo sabendo de todos os erros e que ele não merecia, Jesus deu a salvação. Porque a salvação, ela não é merecida. Ela é pela graça que Jesus nos estende, né? Realmente, quando nós cremos em Jesus, ele dá essa salvação. E por que é tão profundo, né, esse personagem? Porque ele estava ali no momento em que Jesus estava cumprindo o propósito dele na Terra. Teve uma coisa que eu ouvi, o pastor Fragale, que ele fala assim, Jesus foi o único bebê na história que nasceu para morrer. Todos os bebês, né? Você nasce com alguma expectativa, né? Você é um médico, você é um engenheiro, você é um ator, você é um... Enfim, você vai fazer algo da sua vida, você vai ser útil ali, você vai, né? Você tem sonhos, você tem expectativas. E Jesus não, Jesus nasceu com a finalidade de morrer. O livro de Hebreus a gente não sabe, é uma carta anônima, ninguém sabe ao certo quem escreveu, mas acredita-se que tenha sido o apóstolo Paulo. Algumas pessoas acreditam, mas não é certo isso. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, né? Nós somos pessoas de carne e sangue. Ele, no caso Jesus, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Ou seja, Jesus, ele nasce, ele se torna humano para que ele pudesse morrer. Porque a única forma, né, dele derrotar quem tinha o poder sobre a morte, que era o diabo, era ele realmente se entregando por nós, se entregando em nosso lugar. Então ele nasce com a finalidade de morrer, de dar a vida por nós. E isso é lindo, e aí no versículo 17 fala: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, que somos nós, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo, ou seja, pagar pelos nossos pecados, né? Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ou seja, Jesus vem à Terra, ele vive como nós, ele sofre, ele passa por tentações, ele se entrega na cruz, ele morre no nosso lugar, ele vence a morte para que ele então possa nos socorrer. Ou seja, antes que nós existíssemos aqui em 2025, Jesus, ele já havia morrido por nós, ele já havia sonhado com a gente, ele já havia pensado na nossa vida, e ele falou assim, cara, eles vão carregar um peso que eles não conseguem, que é o peso do pecado, que é o peso de uma vida sem ele. E ele falou assim, não, eu vou assumir esse peso para mim, eu vou assumir o pecado e eu vou morrer para que eles não precisem ser condenados, mas para que, assim como Dimas, eles possam ser salvos. E, enfim, eu acho isso lindo porque Deus fez isso, ele não precisava fazer isso por nós, mas ele escolheu fazer isso por nós, sabe? E isso é algo que me deixa, assim, muito maravilhada. Eu quero aproveitar esse gancho, porque essa história que a gente tá falando do Dimas, né, tá escrito em Lucas 23, esse relato, né? E aí, fui puxar aqui agora, e aí diz assim, né, no versículo 39, um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos, né? Você não é um Cristo? Salve a você mesmo e a nós. E o outro criminoso, porém, o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus nem mesmo estando sob a mesma sentença. Somos punidos justamente pois estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Então aqui para mim já é um momento muito legal porque assim, ele reconhece. Ele reconhece. Nós falhamos, nós erramos e ele assume isso, né? Ou seja, mesmo a pessoa fazendo algo errado, ela tem consciência de que ela está fazendo aquilo errado, né? Então todos nós temos essa consciência, nascemos com ela e temos ela dentro de nós. Ninguém precisa falar isso para você. Ele tinha essa consciência, ele sabia que ele estava errado e ele sabia que ele estava pagando aquilo por um erro dele. E aí continua dizendo assim,
Mas este homem não cometeu nenhum crime. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Então, essa última frase aqui me lembra uma coisa muito legal, que ele fala assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? Ele foi muito humilde para reconhecer, no pior lugar possível, que do lado dele estava ali um rei. E geralmente, né, a gente quer aquilo que é fácil, gostoso, aquilo que é aparentemente bonito, grandioso. É fácil da gente fazer esse tipo de gesto. Ele fez esse gesto no lugar mais difícil possível. Então, olha o tamanho do reconhecimento que esse homem teve. Se você pegar hoje alguém e parar um mendigo na rua e você falar para ele assim, e você reconhecer ele como alguma autoridade, é quase que impossível você reconhecer. Você não vai dar crédito, não vai dar valor àquela pessoa. Então, Jesus estava no pior lugar possível e ainda assim ele teve uma força tão grande de reconhecer isso. E eu acho que é por isso que foi na hora que Jesus respondeu: calma, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então, eu acho que essa cena, enfim, e isso que você interpretou, eu li aqui rapidinho, são 3 versículos, né? Mas na cena a gente pega lá, são 10 minutos no ar, todo aquele momento, né? Ah, é muito bonito. Vocês conseguiram ali fazer com que a gente entendesse isso daqui de uma outra forma, que é esse clique que você deu. A gente percebe isso na cena, quando você tá ali e você pede, daqui a pouco você faz muda o teu semblante. E esse semblante, ele contou tudo isso que tá aqui, essa coragem que ele teve de fazer isso. E por que a gente falou tudo isso? Porque para você que tá fazendo algo errado, talvez, você que tem essa consciência como ele tem, você sabe que você talvez... eu tô aqui só burlando o imposto, não é nada demais. Eu tô aqui só... passando na cancela do estacionamento sem pagar, não tem nada demais. Eu tô aqui só fazendo um gatinho aqui na minha... Não tem nada demais. Na tua consciência, tu sabe que tá fazendo uma coisa errada. E mesmo para você, é tempo de você recomeçar, é tempo de você reconstruir, é tempo de você mudar de rota. Então é possível. E ele mudou no pior lugar possível, e é possível que você, independente do que você esteja fazendo, você também mude. Eu acho que é esse o recado dessa mensagem que a gente queria passar. Tem uma coisa que eu me dei conta agora, né? Porque é muito fácil pra gente olhar pro Dimas e falar: mas era Jesus que estava ali, né? Só que naquele momento ele não tem a noção, né? Interessante isso que de você que falou. Jesus é Jesus. A gente tem noção agora, né? Exato. Na época ele não tem. E aí tem uma fala na série Paulo, tem uma fala do primeiro embate de Paulo e Pedro, que o Paulo fala assim: você está dando ouvido para um pescador, sabe? E ele fala com tanto desdém ali. E aí, por que eu tô falando isso tudo? Porque um dia desse eu peguei um Uber. E aí a gente começou a trocar ideia. E ele começou a falar, né? Ele falou: fez o Dimas. Eu falei: o Dimas. E aí a gente começou a trocar uma ideia. E aí ele foi falando. Ele falou coisas assim tão profundas pra mim, tão profundas. Foram 10 minutos que chegou na hora do final da corrida, eu falei: a gente pode voltar não e ficar mais rodando aqui. E é isso, a gente está num momento do mundo que a gente está colocando as pessoas no grau de importância, parece que é um grau de importância. Então, eu vou falar com vocês, eu vou realmente ouvir vocês, porque eu acredito, dou a credibilidade em vocês. Mas eu vou passar pelo Uber e vou falar: não, esse cara não tem nada para falar. É um local muito louco que a gente está chegando. E é isso. Eu não estou falando aqui sobre formações. Eu não vou perguntar para uma pessoa sei lá, um médico, uma informação que não seja para o médico uma informação médica, né? Mas eu estou falando de grau de conteúdo daqui dentro, sabe? Então é isso, assim, voltando para isso, no sentido de, naquele momento o Dimas olhou para ele, era um cara tão preso quanto ele. Uhum. O Pedro era um pescador. Só que a gente não está falando de coisa, a gente está falando de uma coisa aqui dentro que qualquer pessoa pode falar, independente da sua formação. Exato. Né? Eu acho que é lindo. Vou botar um parênteses aqui. Eu vou botando um hiperlink. Vamos botar que se Jesus existiu ou não existiu. Aí é uma questão. Aí você acredita em que você quiser. Mas eu acredito que existiu, tá? Mas vamos tirar os milagres. Tira os milagres de Jesus. Fala assim: esse cara aqui não fez esses milagres todos.
ainda assim é genial o que ele fala. O que ele fala sobre amor, o que ele fala sobre aceitação, o que ele fala sobre prosperidade, o que ele fala sobre vida, é genial. Então, independente se você acredita, não existiu milagre, tudo bem, não existiu. Você consegue seguir o que esse cara está falando? Uhum. E aí eu vou voltar no que você falou agora, dos pequenos delitos do dia a dia. Uhum. Que a gente tem que ficar se colocando o tempo todo. Eu, fazendo Barnabé, tem como é que é? O OQJ, não é isso? O que Jesus faria. Sim, o que Jesus faria. O QJF, isso. O QJF. Eu tentando pegar as primeiras letras. O que Jesus faria. Sim, o que Jesus isso faria. me ajudou muito na construção do Barnabé. Que legal. Porque era isso, porque eu acho que o Barnabé seguia isso. De tipo, deu ruim, ou tenho que decidir uma coisa, ou isso aqui é certo ou errado. Paro, e eu tenho levado para a vida. O que Jesus faria? Tira os milagres, bota ele como fosse um homem, como você falou nesse versículo aí. Bota ele como homem, sabe? Ele tem momentos que ele quebra tudo, né? Ele veio como um homem. E aí, então tá, tirando isso tudo, ele é homem. O que Jesus faria? Ele faria isso. Tá bom, então tá. Então vamos fazer por esse caminho. Eu acho que é nesse lugar. Não, foi muito legal, assim, a gente pegou, você vê, né? Um trecho de 3 versículos virou aqui um assunto de quase 30 minutos, né? Você vê que é possível, né? Depende de como a gente está predisposto ou como nós queremos, como a gente coloca a nossa mente, né, focada nisso, né? E foi uma grande reflexão sobre isso. Porque aparentemente, né, na novela Jesus, o grande personagem é Jesus, obviamente, né? Mas é só para dar um peso e a importância de que teve esse personagem, e tem até hoje, né? Porque milhares de pessoas recebem essa palavra, milhões de pessoas recebem essa palavra e recebem esse exemplo, né? Pessoas que estão nas cadeias, presídios, em situações ruins. E esse relato é uma maneira delas enxergarem que é possível, que elas também têm. Tem os Dimas do dia de hoje, né? Teve a série Até Onde Ele Vai, que na verdade é baseado em fatos reais, né? Então são os Dimas dos dias de hoje, né? Exatamente. Que por sinal é muito bem feita. Sim, muito bem ficou feita. muito boa. E é isso, nunca é tarde, né? Nunca é tarde pra gente começar uma nova coisa, nunca é tarde pra se arrepender, nunca é tarde. E nunca é tarde a recorrer a Jesus, porque como diz aqui nesse versículo, né? Ele veio em forma de homem, ele sofreu, ele foi também tentado, não caiu em tentação, não errou, mas ele sofreu a tentação, ele sofreu o que nós sofremos, ele foi traído, ele foi desprezado, ele sofreu. Então, ele, nos nossos sofrimentos, ele é apto a nos ajudar, né? E ele é esse sumo sacerdote que fala que bem diferente do sumo sacerdote lá de Paulo. É um sumo sacerdote que é misericordioso e fiel, que está disposto aí a nos socorrer. Então, já que você deu o gancho, a gente vai migrar direto para Paulo, que também não é muito longe, não. Assim, quando ele morreu ali... Não é muito longe, tá pertinho ali. Tá pertinho, na verdade, né? Tá do lado. Você acaba ali o Mateus, Marcos, Lucas, João, você já chega ali nos Atos, porque realmente a coisa já começa a acontecer. E o curioso da história de Paulo é que tinham lá os 12 em volta dele, um traiu, né? E depois foi eleito mais um, mas nenhum daqueles 12... foi o escolhido para levar aquilo adiante, de fato espalhar aquela mensagem para aqueles que não eram circuncisos, né? Foi para levar para os gentios aquela mensagem, né? E se você pegar fazer uma analogia rápida para o dia de hoje, você pegar um cara que viajou o mundo como ele viajou, no tempo que ele viajou, seria uma loucura alguém fazer isso e acreditar isso se ele realmente não tivesse tido essa visão que ele teve para mudar a rota, para mudar o rumo dele, né? Porque era impossível você pegar... Como que esse cara viajou? Ele pegava navio, ele ia, enfim, carroça e tudo isso que acontecia, cavalo, né? E ele não parou, ele não parou. Ele foi um itinerante durante toda a trajetória dele. Eu imagino ser um itinerante naquele tempo, né? Imagina a dificuldade... É difícil hoje. Pra pegar um trânsito de 1 hora num carro, a gente tem... Dá dor de cabeça, cansa. Vou subir uma serra, cansa. Eu tô com dor... Você imagina o que esses caras não passaram. E o Barnabé foi um que esteve ao lado dele no início ali daquela jornada, né? E foi muito legal, e é por isso que a gente queria falar sobre o Barnabé, porque a gente viu ali uma amizade entre 2 homens que foi muito, muito sincera. E a gente se divertiu muito com o Barnabé, né? Gente, ele trazia a leveza que Paulo não tinha. Paulo é durão. Tinha acabado de sair de Saulo também, né? Ele estava naquele momento ali. E o Barnabé era aquele
De leveza, meu Deus. De leveza, de naturalidade, de tá tudo bem. Calma, pô. Tem uma cena maravilhosa, que tem uma cena que aconteceu no teu gesto, né? Quando o Paulo tá lá na... Ele tá lá na... É muito engraçado essa cena, eu sei qual é. Né? É muito legal, né? Você tá lá... Aí você fala, calma, Paulo, segura. é só pra falar. Calma. Foco na palavra. Não precisa quebrar tudo. Eu sei, respira, eu tô vendo, mas calma. Calma. Aí ele começa... Já era. Cara, a gente riu muito, mas ele não bota a mão na conseguia. cabeça assim, não é possível. Era muito bom. Cara, essas reações são muito boas. Muito boas. Parabéns, ficou ótimo, cara. Foi muito Ficou legal. muito A gente literalmente tava rindo em casa sozinho. Foi muito legal ver isso no Barnabé. Foram muitas cara. cenas Que assim, jornada muito legal, legais. viu? Eu acho que você tem aí enfim... É um personagemzaço, assim, viu, cara? Foi muito legal. Fala primeiro do Paulo. Eu acho que a maior lição que eu vejo na jornada do Paulo para qualquer pessoa que esteja assistindo é uma coisa seguinte. A gente, mais uma vez com Jesus, né? Agora com Paulo, a gente já sabe o final. Então, pra gente aqui, é fácil falar, mas se realmente ele recebeu um chamado de Jesus, ele seguiu. Agora, quando você não sabe o final da história... Você é o protagonista da história, nesse momento. Tipo assim, vocês receberam... Cara, isso aqui não foi criado do nada, né? Como você falou, cara, eu tenho que fazer um podcast. Eu tenho que fazer. E aí eu tenho que fazer. Peraí. Aí, cara, comprar isso aqui. Aí fazer. Aí o dureza. Chega atrasado. Aí não chega. Aí marcou, desmarcou. Aí faz. Aí outro dia. E tem que editar. Aí eu não aguento. Não. E vai. Então... O quanto na nossa vida a gente tem um propósito para fazer e a gente tem que ser persistente. Eu acho que isso. É isso. Eu acho que é isso a história de Paulo mostra pra gente, é isso. E acreditar no que você, né? Porque geralmente a gente tem muitos exemplos de investidores, de empresários que eles falam isso. Tive uma ideia. Todo mundo falou, cara, essa ideia é louca que você tá tendo. Não faça. Tá maluco? E o cara vai, e a mulher vai, e tá. E aí você vê no final, tipo, uma empresária incrível que chegou. Vamos botar um exemplo aqui de vocês. Vocês estão com quantos agora? 6 seguidores? Estamos chegando no 20 mil inscritos. Começamos do zero no 20 Instagram. Mil seguidores, e no YouTube 4 mil inscritos. É muita coisa. É isso, entende? Vocês começaram com eu só tinha um sonho, uma água e um microfone. Exatamente. O pai e a mãe seguindo. Exato. E vai. E isso a gente está falando de um ano. Um ano. Né? Então, imagina um ano de Paulo. E tipo, cara, quantos de nada ele chegou em um ano? Porque é isso, ele tinha que andar muito. Eu consegui essa cidade aqui só. Eu quero e eu preciso fazer todas essas cidades. Esse é o parênteses. E sendo tão bem recebido, né, filho? Vocês foram tão bem recebidos. Tranquilo, né? Tão de boa. É isso. Quase não deve ter dado vontade de desistir. Imagina. Uma pedrinha ali, aqui. O que eu acho o mais legal de fazer, a gente contar histórias, né? A gente, como contadores de histórias, a gente pegar essa história para contar, porque primeiro que a gente alcança, cara, a gente está falando de Brasil, né? A gente está chegando em lugares que eu não consigo imaginar e de quão feliz eu fico, né? De poder contar histórias. Eu sou um contador de histórias. É isso. Então essa história tá chegando lá. Nós somos lá fazendo todo aquele trabalho, nós somos instrumentos para alguma mensagem que seja, né? Então essa mensagem está chegando ao Brasil todo. Quiçá o mundo. Exato. Daqui a pouco. Estou falando da história de Paulo. Exato. A de Jesus já viajou. Já viajou muito. E aí, me perdi. Dessa coisa do Paulo de ir passo a passo, né? Agora vamos fazer um parêntese do Barnabé, né? Que você falou da amizade entre... Para construir Barnabé, foi um dos personagens... Tá ali, assim, tem uma escala de personagens difíceis que eu faço. Barnabé tá ali brigando ali. Por que eu acho tão difícil? Primeiro, a dramaturgia acho que foi muito bem escrita. Então, ela tá ali. Então, a primeira coisa que eu precisava criar com o Murilo... Um beijo, Murilo. Te amo. É essa relação. Eu tive muita sorte com parceiros de cena. Sabe? No Jesus eu fiz com o Pardalzinho, que
cara, ele já tinha uma experiência, então ele me pegou aqui, vamos junto. Legal. Vamos. E com toda essa trajetória, e agora chegando com o Murilo, que, né, amigo, virou pra vida. O Barnabé, a gente tinha que criar uma relação. Porque, assim, nas linhas está escrita a história, mas como eu olho pro Murilo, como aquele olhar de admiração, né, a gente vai ter que construir no dia a dia. No começo eu não abraço, mas agora no final eu já posso abraçar. Isso é uma amizade que vai sendo construída. E graças a Deus chegou. Para mim, o mais importante é, o público entendeu que chegou uma amizade ali, né? E por que para mim é muito difícil o Barnabé? Porque o Barnabé é uma daquelas pessoas que ele tem certeza das coisas. Ele acredita tanto em Jesus, por exemplo. Ele acredita em Jesus e está tudo bem. Tem horas que está tudo dando errado. E ele fala, confia. Só que ele nunca sobe no pedestal para falar, atenção no que eu vou falar agora, que é muito importante. Ele, ao contrário, ele desce o ego dele e só fala, confia, está tudo bem. E então, para mim, a maior dificuldade no Barnabé era encontrar esse registro assim, em mim, né? Porque quando a gente vai criar um personagem, não adianta eu querer fazer daqui para fora. Tem que ir lá dentro e vasculhar. Por isso que eu falei que eu trabalho mais em casa do que onde em mim eu tenho certezas absolutas. Aonde a minha fé tá, que eu falo assim, aqui eu não duvido da minha fé. Então, eu fui vasculhando, descobrindo, tive o auxílio de pessoas, né? Eu sempre trabalho assim, na Record a gente tem os preparadores, que foi com a Nara. Com a Nara a gente foi vasculhando assim, onde a gente tem, e eu trabalho em casa, eu tenho uma preparadora também chamada Marina Rigueira, e a gente também trabalha com ela. Que legal, ótimo. O que acontece? Eu preciso trabalhar primeiro o meu sozinho, para depois trabalhar em grupo. Que legal. Entende? Então, e nesse meio termo sou eu aqui enlouquecendo. Então ali eu vou fatiando primeiro o meu olhar com a Marina, aí faço o bolo aqui, fui chegar com a Nara me traz outras coisas, porque a Nara já está toda imbuída da história, de tudo, ela vem, não, aqui é isso aqui. Aí eu vou para casa e surto depois. Então, a gente chegou ali com a Nara, a Nara falou, cara, ele é leve, ele é cômico, cara. Dá pra gente ser leve aqui. Ele sabe tudo o que vai acontecer. E foi a Nara que trouxe o QJ... O QJF. Eu não sei assim. O que Jesus faria. A Nara que me trouxe. Ela falou, ele tem que pensar assim. Legal. Então, em muitos momentos eu parava a cena, quando estava falando, que faria isso. E aí respondia. Que legal. E a parceria, e assim, eu acho que a gente conseguiu chegar ali numa amizade de dois homens. Que eu acho muito legal e muito bonito também a gente ter essa possibilidade de trazer isso. E aí, mais uma vez, a gente está se tratando de um país que é machista, né? Que dois homens, às vezes... Acho que agora a gente está melhorando, graças a Deus, a gente está evoluindo nesse lugar. E, antes, para uma construção social, dois homens não podiam se abraçar. Dois homens não podiam trocar um beijo assim, e aí, meu amigo, tudo bem? E acho que a nossa geração, já com 40, já começa a fazer isso. Eu beijo meus amigos, falo, meu irmão, tudo bem? Abraço, falo que amo. Exato. Né? E eu acho que é bonito trazer essa relação também para mostrar o público, porque o que a gente faz, na verdade, é contar histórias e torcer que as pessoas reflitam sobre o que a gente está trazendo para elas e se transformem através delas. Então, se a gente está conseguindo fazer isso, se a amizade dos dois chegou, cara, foi. Tá entregue. Tá entregue. Posso fazer um OBS rapidinho? Claro. Eu falo pra caraca, né? Não. Eu cheguei aqui e falei, vou falar nada. Isso aqui tem um poder, cara. Meu Deus. Desculpa. Funciona, mas a gente gosta, é muito bom. A gente gosta de ouvir mesmo. Eu tava uma vez, 2 horas da manhã, eu fui sair, não sei se era, acho que era alguma gravação, eu parei num posto de gasolina para comprar um chocolate.
Porque tem isso, quando a gravação não vai tão bem, eu paro pra comer chocolate. Minha válvula de escape. Eu entendo. Você entende, né? É isso. E aí eu parei pra comprar um chocolate. E aí tô vendo um cara me olhando. Aí eu falei, não sei se eu conheço, né? Deixa eu olhar. Aí depois ele veio falar comigo e falou, cara, eu preciso falar contigo. Você fez a série Reis, não fez? Eu falei, fiz. Ele falou, você não... Eu fazia o filho do Marcos Winter. Ele falou, você não tem ideia do quanto aquela cena que você fez com seu pai, discutindo com ele, e foi uma cena pesada assim que a gente fez, aquilo para mim foi tão importante. Aquilo me fez repensar na minha relação com meu pai, nas brigas com meu pai. E para mim já valeu, né? Já valeu. Se uma pessoa eu consegui... Quer dizer, eu consegui... Quem sou eu? A gente, né? Como instituição, né? Como comunicadores, aí, né? todos, conseguimos fazer, já valeu ali. Que legal. Legal, né? A gente não tem controle sobre o alcance, né? Mas esse impacto não cai... Eu costumo dizer lá que a gente não precisa medir a nossa audiência pelo número de pessoas que viram ou assistiram, mas pelo número de pessoas que foram impactadas ou tiveram algum tipo de transformação. Acho que esse impacto é o diferente nesse tipo de produto. Geralmente, né, a gente recebe muito feedback disso, de cenas que, de fato, você bota numa quinta uma cena de um irmão perdoando outro irmão, na sexta você recebe um fluxo de mensagem de pessoas dizendo eu tive coragem para ir lá perdoar a minha prima, o meu irmão. Isso realmente muda, isso realmente chega, isso realmente acontece. A gente não tem controle, mas, na verdade, nós somos instrumentos dessa grande engrenagem que ajuda esse processo a acontecer. Famílias são reconstruídas através de cenas que vocês fazem. Perdão são dados, né? Através de cenas. E acho que é isso que pesa sobre o trabalho de vocês, né? Eu acho que no final as pessoas só precisam ser lembradas. Lembradas de que é possível, lembradas de que aquilo pode acontecer, lembradas de que é um lembrete de que, olha, tá ruim, mas pode resolver, dá pra fazer, dá pra melhorar. Dá pra restabelecer aí uma relação, sabe? Assim, às vezes é só um lembrete que a pessoa precisa e ela fala, é isso, esse é o caminho, esse caminho é possível pra mim. Porque às vezes a pessoa tá tão sem perspectiva, né? E tem uma frase que é legal, que é, nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais se relaciona, né? E às vezes a pessoa, ela tá num ambiente e que aquelas relações ali, elas só vão, assim, piorar o problema, né? Às vezes a pessoa, ela tá numa situação difícil e ela não tem nenhuma luz, assim. Às vezes aquelas pessoas que estão ao seu redor, o teu entorno não tá te ajudando naquilo, né? Então você tá trazendo mais problema para o problema. Então, às vezes é ali uma janela que abre e a pessoa pode olhar para fora daquela realidade e falar, caramba, existe uma possibilidade diferente. Ver ali fora da caixa da realidade que ela tá vivendo, né? É verdade, sim. É verdade. Esse trabalho de vocês é muito importante. É muito importante. É muito importante. Ilustrar isso. Não, por isso que eu falei aqui, nosso, de uma camada de gente. Eu sempre gosto de falar isso, assim. Eu sempre tenho uma frase de final de tempo de novela, de série, que eu boto no Instagram lá. Você nunca está sozinho num frame. Você nunca está sozinho nessa imagem aqui que eu tô aqui agora. Eu não tô. Tem vocês, tem uma pessoa da equipe técnica, tem tudo. Então é tanta gente que para chegar ali. Né? A gente começa não faz com o amigo da Light, né? Começa com o amigo da Light, que deixa. Exatamente. Se a luz acabar aqui, acabou a gravação. Exatamente. E é uma grande engrenagem que a gente acredita muito. E a gente depende uns dos outros. Eu tô falando em especial do Barnabé, porque teve uma cena que vocês se perdoam ali, e que eu tava assistindo com a Débora, né, em casa, né? Foi muito e eu me lembrei disso, né? E eu comentei isso na hora com ela, né? Quando eu vi a cena, porque eu já... A história de Paulo, tudo bem, a gente tá vendo agora, mas a gente já recebeu isso há muito tempo atrás, já nem lembrava disso, né? E quando teve essa cena do perdão de vocês ali e tal... Só que depois não adiantou muito. Depois eles brigam de vez. A história do primo já, enfim... Mas naquele primeiro momento ali, quando a gente vê raro, mas acontece. É raro, mas acontece. Acontece com frequência. Quando teve aquele negócio, eu falei, a gente, caramba, que legal, né, Débora? Pô, você pensar 2 homens hoje, um pedindo perdão, o outro, é difícil a gente reconhecer. Eu tenho uma esposa em casa, às vezes eu erro,
Amor, desculpa, errei. Você fica lá de bico, mas você, tá bom, errei, tem que reconhecer. Vou lá, peço desculpa e tal. É pouco, né, amor? Mas eu faço às vezes. É raro, mas... E você vê fazendo isso, né? Isso... Homem, cara, cabeça dura às vezes, é mais fechado, é mais difícil nesse lugar de reconhecer seus erros, de ir lá pedir perdão, falar, parece que dói, né? Você fala perdão, desculpa, eu reconheço, eu errei. São palavras que a gente não gosta muito de falar. E você vê aquilo, eu tenho certeza, do mesmo modo que eu vi, assim, eu falei, cara, mexeu comigo, deve ter mexido com milhares, milhões de pessoas. Foi muito bonita a cena, sabe? Assim, eu gostava muito do Barnabé com aquele chapeuzinho ali assim, né? Ele tirava assim um chapeuzinho, né? Tinha todo um contexto bonito. Falei, cara, que legal. Acho que são cenas como essa que a gente precisa. Você fez muito bem. Queria te falar que ficou muito legal obrigado. Aquela cena, cara. Eu ia falar dessa cena, mas antes de eu falar que você falou do chapeuzinho, olha como é que essas coisas são coisas. Eu falo, é uma engrenagem que tá. Eu não fiz o Barnabé sozinho, né? Ele vem de uma autora que escreve, autoras, né? Que escrevem, tem uma direção que coloca, tem uma preparação que joga para um lado, é todo um mecanismo. E aí eu vesti a roupa do Barnabé, estava experimentando. E aí, sei lá, ainda não era. E aí o Drico, o Adriano, do figurino, ele falou assim, Fifo, eu pensei no Barnabé com um chapéu, não sei, me veio. E aí depois soube que ele queria. Eu falei, não, daqui... Quando eu botei o chapéu, eu olhei no espelho e falei, Drico, a gente não pode mais tirar esse chapéu. Ai, que legal. Que legal. Porque sabe quando você bota, você fala, esse é o Barnabé. Eu precisava desse chapéu. Que legal. Foi essas coisas que que acontecem, né? E aí que bom que ele brigou por esse chapéu. Não, e fez diferença, porque faz diferença o chapéu. Depois que eu botei o chapéu, eu falei, Drico, eu não consigo mais imaginar esse personagem sem esse chapéu. Aí ele falou, não, a gente vai conseguir colocar esse chapéu. Que legal. E aí, sobre essa cena, eu acho, eu quero chegar um dia de ser um ator que não se envolve com a cena, no sentido de, não, tudo bem, agora é o momento da cena, eu vou fazer a cena e vou... ainda não consigo. Porque eu acho que eu preciso, como eu falo, a gente vai cavucando na gente, eu preciso achar esses lugares. E é por isso que eu sempre acho que os personagens me transformam mais do que eu consigo dar para eles para transformar as pessoas. Então, essa cena especificamente, como a gente falou, nós somos homens de uma construção social, de um local de um Rio de Janeiro duro, que a gente teve desde pequeno aprender. Você tem que ser homem, você não pode chorar, você tem que seguir firme e que graças a Deus a gente está devagar, né, desconstruindo isso, porque assim, eu não vou deixar de ser homem se eu pedir perdão. Eu não vou perder a minha virilidade se eu chorar, né? Se eu me emocionar vendo... vocês estão com uma filha de 3, né? Quase. Eu tô com uma sobrinha de 2 anos e 6 meses. Quando ela e eu sou o padrinho dela também. Quando ela me chamou de Dindo pela primeira vez, meu olho assim, sabe? Eu tenho um afilhado lindo de 16 anos também. Cara, quando ele vem e me abraça, a gente fala assim, cara, obrigado. Eu ganho mais com aquele abraço do que ele ganha com o meu abraço. Então, é nesse lugar, sabe? De tipo, a gente pode pedir. Só que é isso. É difícil pra gente. A gente está se desconstruindo devagar, né? E é doloroso. Então, fazer aquela cena com 2 homens pedindo perdão, graças a Deus, eu nunca perdi amigos por eu não ter conversado. Mas eu conheço tantos amigos meus mais velhos que perderam, porque não foram capazes de sentar, depois vamos conversar, eu errei, desculpa. Porque se você coloca 2 homens errados para conversar, eles vão... Quantas vezes você não viu isso? Eu tô brincando com você, mas eu também já fiz muito isso. Não, porque você errou, porque isso aqui. O que você tem a dizer? Mas por que isso? A gente foi criado sem vocabulário emocional.
O homem não é criado. O homem não para pensar e falar: o que está acontecendo aqui comigo? Eu tô chateado hoje. O que está acontecendo? As mulheres, elas foram criadas, e que bom, com amiga, vem aqui, eu preciso conversar. E elas conversam. Entende? Não para. Aí, No dia seguinte já tem... E a gente, cara, a gente tem que começar a aprender isso, né? E de tipo, eu vou falar pra vocês que eu comecei a conversar com os meus amigos de problemas íntimos meus tem 5 anos. Né? De falar: cara, tô mal, preciso falar. Né? Porque antes era assim: e aí, como é que você tá? Não, tô bem. Tô tranquilão. E aí, voltando para os dois, eu acho legal essa cena, porque é isso. A cena ali são 2 caras que estão... Os 2 erraram, né? E eu acho legal o texto que foi construído de uma forma assim: cara, os 2 erraram e os 2 têm razões nas coisas que eles estão falando. É isso. Exato. Né? Só que ali falta só sentar para conversar. Né? Bem como é na vida, né? Bem como é na vida. Não existe o mal e o bom. E eu costumo falar, seja em casal e seja em amigos, que se um ganhou a discussão, o casal perdeu. Se um ganhou a discussão, os amigos perderam. Se eu sair, pronto, acabei de falar... Não, cara. É isso aí. A gente tem que chegar ali, os 2 erraram, ou um errou e vai... Desculpa. E aí, quando o Paulo... Eu construí essa cena dessa forma. Quando o Paulo chega ali, eu tô louco só pra você me pedir desculpa. Eu tô esperando aqui. Se você me pedir desculpa, cara, vai dar tudo certo. Quando ele chega, ele fala: quero conversar com você. Tá tudo bem? Vai falar. Tá. O que você quer falar? Tá. Desculpa. Era só isso, sabe? E aí a gente se abraça, depois tá na rubrica, vem se abraço, porque era só isso que eu precisava ouvir naquele momento. Desculpa, eu errei. E é isso. Falando do Paulo lá, cabeça dura, ele pedindo desculpa, pô, cara, tá tudo bem. E aí eu acho muito grandioso do Barnabé, sem puxar a sardinha, né? Mas é porque eu admiro muito, é no lugar de tipo, ele podia, em algum momento, jogar verdades na cara dele. Porque tem isso também, né? Quando o outro pede desculpa, a gente tem que tomar cuidado pro nosso ego não falar: então agora, peraí, houve umas verdades aqui. É de falar: tá tudo bem, você entendeu que você errou. Tá tudo bem. Então a gente pode continuar agora. E eu acho o problema daquela cena é que eles acabam brigados. Não demora muito. Não demora muito. E eu acho que, cara, 3 diazinhos ali afastados... Vamos conversar daqui a 3 dias. Vamos esperar a poeira, porque às vezes a emoção toma conta da gente e a gente faz a ação na emoção, não na razão. O cara do Uber, que eu falei há pouco tempo, ele falou comigo assim: o problema não é você ter emoção e sentir raiva. O problema é quando você fala sobre a raiva, né? Fala assim, você xinga a pessoa. Ele falou: quando o cara me fecha aqui no trânsito, não tem problema, eu sou homem. Eu vou falar: o problema é eu abrir a janela e xingar o cara. Aí eu tô errado. Que eu acho que o problema desses 2 caras, do Paulo e do Barnabé. Você afasta 3 diazinhos, volta pra conversar. Conversa daqui a 3 dias. Você não toma a decisão, né? A pior coisa é você tomar a decisão na cabeça quente. Foi justamente que ele falou: não, então eu vou aqui, eu vou com o Silas, você vai lá e tá. E aí eu falo pra ele: sabe qual é o problema, Paulo? Você é muito orgulhoso. Exatamente. Cara, foi muito legal, Fifo, bater esse papo, porque assim, o que você tira pra você do Barnabé, assim, que você acha que foi do maior aí, o grande aprendizado dessa história, né? A gente tá chegando no final aqui do podcast, mas eu queria ouvir de você ali. A gente gostou muito do personagem, né? A gente achou que ele teve vários insights ali nos primeiros 15, 20 capítulos, né? Ele teve uma relação muito próxima do Paulo ali, aconteceu muito, né? E tiveram muitas cenas divertidas, legais e de insights importantes. Você parecia ser aquele cara, né? O Paulo tava ali, aí vinha aquela voz do Barnabé: calma, Paulo, peraí, pensa bem, Paulo, vamos ver aqui primeiro. Então você dava... Isso mostra também que a gente precisa de ajuda, precisa de pessoas, né? Para nos ajudarem, Hoje se fala muito em mentor, hoje se fala muito em coach, mas é porque realmente as pessoas, às vezes, elas precisam ter isso. Às vezes é o pai mesmo, é a mãe, é quem tá ali do teu lado, é teu irmão. Às vezes é alguém que tá contigo. E às vezes, se a pessoa fala, te dá esse clique realmente. Então eu queria saber de você, o que você tem aí de aprendizado, assim, do Barnabé que fica pra você. Tá, eu podia falar muitas coisas do Barnabé.
Acho que a primeira que eu poderia falar é de tipo, que eu aprendi muito com ele, tá dando tudo errado. Respira, confia. Confia. Que tem se você está num propósito que você está seguindo, no final vai dar certo. No meio do caminho é complicado. Mas eu gostaria de colocar uma coisa aqui que é... E aí eu tenho recebido agora essa coisa na rua, que é do Barnabé, que é... Todo mundo falando assim, eu também preciso de um amigo Barnabé. Ai, que legal! Até teve um meme na internet que botaram, que era isso, eles fizeram um recorte do momento que eu falava calma, do momento que eu falava ei, que é tipo assim, cara, eu preciso de agora um desse para controlar a minha vida. Mas o que eu acho que eu tiro mais disso aí, do Barnabé, é o que você falou agora. Acho que todo mundo precisa, em todos os momentos da vida. Eu tive muita sorte na minha vida toda, tenho muita sorte, que eu tenho família, uma família que... Eu acho que é isso, a gente tem que contar com família. Gente, família é um bem preciosíssimo. Eu tenho uma família, tanto parte de pai como parte de mãe, que são pessoas que torcem por mim e me ajudam em qualquer coisa. Se eu estou precisando desabafar, eu vou lá. Legal. Eu tenho amigos que, assim, que entenderam... porque é isso, quando você vai trabalhar com arte... Um amigo meu falou uma vez, você fez uma mudança de vida, né? Você fez uma escolha de vida. E é isso, porque você vai por um caminho. Mas eu já que é para fechar de alguma forma, eu fecho aqui com uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu tinha 20 e poucos anos, e aí eu trabalhava com outras coisas também, trabalho até hoje também com outras coisas, e aí estava árduo, né? O começo ali, né? Tinha acabado de me formar, estava árduo, não aparecia trabalho, e né, você tem que continuar nesse propósito seu. E aí eu comecei a ganhar dinheiro com outras coisas. E comecei a ganhar mais. Imagina, com 22, 23 anos, você começa a ganhar. Tinha 24, 25 anos. Comecei a ganhar mais dinheiro, você começa a falar, moro com pai e mãe ganhando dinheiro. E aí os meus pais me sentaram, me chamaram para conversar. Falando assim, tá tudo bem, você tá ganhando dinheiro, você tá prosperando, você tá feliz, mas é isso que você quer mesmo? Você quer? Ou você quer ser ator? Porque se você quiser ser ator, você tá morando com a gente. Tá tudo bem, graças a Deus você tem essa oportunidade. Pode diminuir esse trabalho aí fora e foca no que você quer de ator. E aí, tipo assim, pra eles ali pra mim, eles foram Barnabé, sabe? Legal. E tipo, cara, você tá indo bem, mas aqui é o seu caminho que você quer. Então relaxa, a gente dá conta aqui, fica. E aí foi onde eu falei, tá bom, então eu vou. E aí E mais uma, deixa eu falar mais uma. Claro. Eu fiz uma oficina da Sesgran Rio. A Sesgran Rio tinha uma oficina de atores, que era de um ator da Record, um cara que fez Alexandre Machafé. Ele chegou a fazer oficina há muito tempo atrás na Record, quando a Record tinha oficinas. Lembro. Ele saiu da oficina, a Record acabou de fazer oficinas, né? Com bom tempo. Com bom tempo. Bom tempo. E aí ele montou uma oficina de atores da Sesgran Rio, que também era de graça, gratuita, você tinha que fazer um teste para escolher 10 homens, 10 mulheres. Foi uma oficina que durou 10 anos aí, e tem uma galera boa no mercado que fez essa oficina. E aí eu tinha passado para fazer a oficina da Sesgran Rio, e eu fui lá, só que eu fui lá para ver os horários, eu trabalhava com outras coisas, e não dava, não encaixava. E eu falei assim, cara, não vai dar, eu posso chegar mais tarde? Ele falou, não, aqui é compromisso. Você tem que chegar no horário. Porque se você não quiser, tem uma fila de gente querendo. Porque realmente tinha uma fila de gente querendo. É compromisso. Aí eu falei, cara, não vai dar para fazer. Desculpa. Aí ele falou, espera um pouquinho. Ele foi lá resolver as coisas dele, voltou, sentou comigo, bateu comigo 1 hora de papo, contou da vida dele toda, como é que ele tinha chegado até ali, para me convencer a ficar. Ele poderia muito bem falar, tudo bem, cara, você não quer? Tem uma fila de gente, porque tinha uma fila de gente. Ele perdeu 1 hora da vida dele para falar, cara, você é importante pra gente, sabe? Legal. Que legal. Eu acho que se a gente estiver atento, vão ter Barnabés na nossa vida. É só a gente estar seguindo nosso propósito e estar atento, que vão aparecer. E vão aparecer. São anjos aí que estão... É muito
legal isso que você falou, Fifi. E é legal, como eu falei, né? Às vezes a gente só precisa ser lembrado. E isso que você me falou me lembrou aqui de algumas coisas e de que é muito bacana a gente ser o Barnabé na vida de alguém, né? Então, isso que você falou me ajudou, como eu falei, né? Eu sou sempre a primeira a ser beneficiada com os podcasts, porque me lembrou disso, de que às vezes a gente pode ter um pouco mais de paciência e ser um Barnabé na vida de alguém. Inclusive, né, Paulo não foi o único que teve uma mudança de nome, porque eu descobri isso hoje de manhã, que tá escrito aqui, né? José, que os apóstolos chamavam de Barnabé. Então, na verdade, ele tinha outro nome, né? E o legal é que tá escrito que significa filho da consolação. Eu achei isso lindo, eu não sabia desse detalhe, eu li isso hoje. Que legal. E eu falei assim, caramba, e eu acho que Barnabé, ele teve muito esse papel, fez muito jus ao nome que ele recebeu, né? Porque ele trazia, de fato, essa leveza, esse consolo ali nos momentos mais difíceis, inusitados e, enfim, nas encrencas lá que os dois se metiam. Ele trazia esse consolo. Que legal, Fifi. Prazer. Muito obrigado, cara, por você ter separado aí 1 hora do seu dia para estar com a gente. Assim, a gente aqui... A gente pôde começar rapidamente, assim, sobre 20 anos aí, talvez, da tua jornada, aqui um pouquinho, né? Mas eu queria te dizer que tudo que a gente faz, né? Todos nós temos um dom, temos um talento, temos uma aptidão que a gente geralmente não dá valor, não percebe, o dia a dia não nos faz ficar refletindo sobre isso, né? E você, desde que eu te conheci nesses primeiros trabalhos, eu tava lá em Jesus, mas não tava tão lá na ponta, no set, no dia a dia de vocês lá, né? Mas sempre que as pessoas falavam de você, falavam do seu nome, as pessoas sempre falam pra gente como uma pessoa que é acessível, uma pessoa disponível. E aí você contou o seu exemplo do teste, eu percebi isso novamente, mais uma vez, você estava disponível para ir lá fazer, dentro daquele convite que você recebeu. E você vê que as pessoas acabam sempre lembrando, e sempre me associei você a uma pessoa com essa característica de ser uma pessoa disponível, alegre e uma pessoa que é acessível. E todo mundo fala muito bem de você nesse lugar, né? Eu até fiz um vídeo que eu recentemente, né? Falando sobre isso, né? Falando assim, nós somos, o nosso nome, né? Ele é aquilo que nós somos, né? É o que a gente faz no nosso dia a dia que constrói o nosso nome, né? Sempre quando a gente falou sobre você, a gente sempre ouviu as pessoas falarem isso. E eu queria dizer que isso é um dom, é um talento, é uma coisa que a gente percebe que é seu. Até nas cenas a gente vê isso. Você sempre é um cara que tá ali olhando as coisas pelo lado bom, tá sempre trazendo as pessoas para esse lugar. Segundo Barnabé, somos todos parte do mesmo corpo. Ó, que legal. Ó, que legal. E aí, você refletiu, você reflete isso é muito legal no teu trabalho. Eu não tenho talvez a chance de falar no dia a dia nosso lá de trabalho, mas eu queria te falar isso. É muito legal ter você fazendo parte do nosso conjunto de engrenagens que nos ajudam a contar essas histórias e saber que você é um cara que está sempre disponível e acessível. E eu tenho certeza que você vai continuar sendo usado para fazer outros papéis tão importantes como ou maiores do que este. Viu? Muito obrigado. Quero agradecer muito estar aqui hoje. Eu acho que como a gente falou, esse momento também para mim me serve muito, que é uma janela que a gente pode parar e fazer uma reflexão, né? E deixar o tempo parado. E também quero agradecer muito essa oportunidade de conhecer vocês, assim, porque a gente vai no dia a dia, a gente acaba não conhecendo, mas sentar antes, conversar, saber da história, saber de cada um de vocês. E como a gente vira quase amigos. Porque tem esse lugar do bate-papo. Acho que o podcast tem esse lugar, né? Então eu quero agradecer muito vocês e obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar aqui. Eu já ia esquecendo de uma coisa, ainda bem que eu vou poder falar isso pra você. Eu lembrei agora. Você foi Barnabé pra mim. Eu fui Barnabé pra você? Foi. Eu até contei pro Alan quando teve a coletiva de imprensa de Paulo. Foi de Paulo? Foi de Paulo. Eu tava com a Dani. Aí me chega uma pessoa e fala assim: eu sabia que eu conhecia você de algum lugar. É do podcast. Aí eu olhei, era você. Aí eu olhei pra ela e falei: Alan, você não vai acreditar. O tempo chegou pra mim e falou: você é a menina do podcast. Eu fiquei muito emocionada. Foi a primeira pessoa que reconheceu. A primeira pessoa
pessoa Foi que porque- falou, a menina do Foi. podcast. Sabe Eu quando fiquei você olha pra muito feliz. pessoa, você fala assim, Eu conheço ela de algum lugar, gente. Eu não sei. vocês não estavam juntos nesse momento? Não, a gente não tava junto. Não tava junto. Eu falei, conheci de algum lugar. Eu falei, da onde? Eu falei, pô, do podcast, caramba. Então, você vê, é uma coisa simples, mas eu fiquei super feliz. É Eu isso. falei assim, eu não acredito. Do podcast. Foi mesmo. Eu fiquei Foi super mesmo. feliz, eu fui contar Mas é pra pra tu ele. ver o alcance que tem, não é? Como chega as coisas assim. Mas- Viu? Você também Então, foi Barnabé. Na vida real. Na Dá vida um- real. E dá um gás, né? Porque aí, Pô, pá, me deu um gás. Tá Eu falei isso, eu chegando. fiquei super É feliz. isso. Sério, alegrou a minha manhã, de verdade. se acostuma. Ela tá que tá, viu? Aqui no Rio de Janeiro tá, Que tá bom, uma loucura. que bom, Tá que uma bom. loucura, hein? Mas É foi isso. muito legal mesmo, de verdade. Significou muito. Ai, que bom, que bom. Pessoal, obrigado mais uma vez por estar com a gente. Não se esquece, combo, curta, compartilha. Já sabe o que tem que fazer, né, gente? E a terceira temporada continua, todo vapor. Estamos aqui nesse ritmo, a gente não parou. Inclusive, a gente deixa nos comentários aqui, né? A gente tem pedido aí sugestões. Quem que você sugere aí pra gente chamar? Quem que você tá pensando aí? A gente gosta. Comenta lá, fala com a gente, tá? É isso. Fala o que marcou aí pra vocês também. Seu feedback pro FIFA, depois a gente manda pra ele também. Manda. E o que o FIFA já sabe. Procura lá no Instagram FIFA, não tem nenhum outro, gente. Tem pode botar lá. Bota lá que tá lá. Somos muitos. É isso, pessoal. Agradeço a Deus por ter preparado esse momento. Obrigada, Fifo, de verdade, por estar aqui hoje. E vocês, claro, que estiveram com a gente aí até o final. Como a Alan já falou, curta, compartilha, se inscreva no canal, ativa a notificação, vale a pena. Do 236 vale a pena receber uma notificaçãozinha. E também, se você também quer gravar o seu podcast, você também quer ir profissionalizar suas redes, passar a sua mensagem, a Brooklyn é o seu lugar, então também vai estar aqui na descrição do vídeo. Aqui é a nossa segunda casinha, que é o estúdio. Você também pode vir aqui e gravar o teu conteúdo, passar aí a tua mensagem. É isso, né, E gente? é isso. Obrigado. Obrigada, gente. Até a Fiquem com próxima. Deus e Nosso tchau, tchau. Ó. Tchau, tchau. tchau, tchau.